Fala galera, mais um Pod Fé começando e hoje o nosso papo ele é especial, um bate-papo muito incrível com duas pessoas incríveis, mas antes de eu apresentar eles, eu quero apresentar os nossos patrocinadores, aqueles que fazem o Pod Fé acontecer e destacar a De Fábrica, que é a produtora desse podcast. Você que quer fazer um podcast, fala conosco, vem conversar com a gente para que o seu podcast saia do papel e você possa gerar autoridade aí na sua marca, na sua empresa, no seu conteúdo. Vem falar com a gente está pronto para receber você com os melhores equipamentos, com um estúdio pronto para te aconchegar, para te acomodar de uma maneira mais do que especial. Vem para a De Fábrica. Também temos como patrocinador a União Estofagem, a elite da estofagem aqui no Barreiro, a HR Car Detail, que é uma empresa especializada em detalhamento de veículo, higienização personalizada. O nosso irmão Eliabe, é incrível o trabalho deles. O Talho Brazuquinha, os melhores cortes, as melhores carnes aqui em Portugal. O Talho Brazuquinha fica na Baixa da Banheira e você vai lá, vai falar com o Bruno e vai. Ai, eu errei! E você vai falar com o Brunão e vai ter lá todas as carnes para o seu churrasco de maneira especial, com atendimento personalizado. Não posso deixar de mencionar o nosso irmão Eudes do I Love Coxinha, salgados brasileiros aqui em Portugal. O I Love Coxinha é um fast food, é um salgado delivery. Você agora na Euro quer assistir o jogo de Portugal, liga para o I Love Coxinha, pede o salgadinho lá para o Eudes e ele leva a box pronta para você. Lembrando que o I Love Coxinha inaugurou a sua primeira loja em Portugal, lá em Mem Martins, em Sintra, e vale a pena você ir lá para dar uma conferida. Também tem a TPS Informática, soluções em informática e reparação e manutenção de computadores e consolas. Você vai falar com o Tauan e tudo para o seu computador, é ele que vai cuidar, é ele que vai tratar. A Chocolate Cia, lá de Setúbal, da nossa irmã Magna, uma fábrica de chocolate, não é o Willy Wonka, é a Chocolate Cia, e você tem lá também doces e salgados em um ambiente muito gostoso para você curtir enquanto faz a sua refeição. E por último aqui, e não menos importante, o nosso querido amigo, o Silas Techcast, um podcast sobre empreendedorismo e inovação do nosso amigo Silas, e cada dia um episódio novo, diferente, mas cheio de insights para o mundo dos negócios e empreendedorismo. Você não pode perder o Silas Techcast. Amém, querido? Vamos embora para o nosso Pó de Fé? No último bate-papo, a gente conversou com o nosso irmão Júlio Nascimento, que ele é CEO da Silva e Nascimento Construções lá do Porto. Ele é líder do Ministério de Empreendedores da Igreja Batista Atitude do Porto e ele veio do Porto especialmente para conversar com a gente aqui no Pod Fé. Foi um papo incrível, você já viu aqui, curte, compartilha esse papo e hoje a gente está aqui com os nossos irmãos da The Pair, o André e a Iola. Sejam muito bem-vindos ao Pod Fé. É com muito gosto que eu recebo vocês aqui, uma honra para mim, André e Iola, e eu desejo que o nosso papo seja simples, tranquilo, mas cheio de poder e cheio de alegria. Beleza? Vamos Bora, conversar? Bora. bora. Bora? Amém, gente. Eu queria saber, André e Ola, mais uma vez, né, sejam bem-vindos, mas eu queria saber quem é o André e quem é a Iola, quem são vocês? E que é a Deper? A Deper é uma empresa aí especialista em marketing digital, mas eu queria ouvir da boca de vocês. Quem é o André, quem é a Iola e o que é a Deper? Pode começar. Ok, então, antes de mais, agradecer muito aqui o convite do nosso amigo Neutinho e toda a equipa. É um prazer podermos estar aqui hoje. Amém. E, basicamente, o meu nome é André, eu empreendo juntamente com a Iola, que é a minha sócia e minha esposa também. Eu tenho 22 anos, amanhã vou fazer 23. Amanhã? Amanhã. Mas que Amanhã. legal. Ô, E, Lucas, manda vir o bolo, cara. e basicamente, eu sou licenciado em marketing, e durante a minha licenciatura lá, nós tínhamos um programa na faculdade, em que basicamente aquele programa colocava em contacto os estudantes
com negócios locais. Eu estudei em Setúbal, então este programa, basicamente as empresas da cidade de Setúbal, elas cadastravam-se nesse programa e nós, estudantes de marketing, conseguimos aqui desenvolver estratégias reais, né, para empresas reais, e isso começou a despertar em mim esse desejo de querer atender a várias empresas e eu comecei a perceber que o que eu queria fazer na minha vida não era só ficar dentro de um escritório todos os dias a trabalhar ali, a fazer Uau. sempre a mesma coisa. Eu queria realmente, desde criança, que eu queria fazer algo com propósito, né, que trouxesse impacto às pessoas. Houve um despertar ali. Exatamente, exatamente. Só que eu venho de uma família, eu sou português, eu venho de uma família muito tradicional, com um histórico até de negócios que não deram muito certo. Então a minha família sempre me aconselhou muito: ah, não, tu tens que estudar, tens que entrar para uma empresa, fazer a tua vida normal, como todas as pessoas. E aí é que depois a Iola, já vou passar aqui a palavra para ela, ela incentivou muito. Eu disse à Iola: olha, se calhar eu estou a pensar em fazer um negócio, mas acho que, sei lá, pode não dar certo, etc. E a Iola, já com um histórico muito grande de empreendedorismo, ela já vai falar sobre isso. Ela disse: não, bora, vamos fazer a coisa acontecer, né? E foi assim que nós demos esse passo para começar a empreender, né? E agora eu passei a palavra para ela Quem é a Então, dizer. Iola? essa pergunta é difícil. Então, quem é a Iola? Eu sou a esposa do André, basicamente. Sou sócia da Deper também, que é, como o André já falou, uma empresa de marketing digital voltada para criação de conteúdo. Sou imigrante, Uau. sou irmã de um jogador de futebol maravilhoso, que é o Arthur. Sou filha dos meus pais, enfim. Então, a Iola, eu gosto de dizer que eu não sou uma pessoa diferente em cada área da vida. Eu gosto de dizer que eu sou um inteiro. Ou seja, se tu me conhece, eu sou essa pessoa aqui. Na frente da câmera eu sou essa pessoa. Fora da câmera eu sou essa pessoa. Em casa eu sou a mesma pessoa. Então, a Iola é a Iola por inteiro, aonde for. Iola, deixa eu te perguntar algo que desde que eu te conheci eu quero saber. Da onde surgiu o teu nome, Iola? É uma história engraçada. Não é? Exato. Eu já vi pelo teu sotaque que tu é da minha terra, já claro, já falamos sobre isso, mas da onde surgiu esse nome Iola? Então, essa história é uma história muito inspiradora de um casal apaixonado, Uau. que são os meus pais. Que um dia, enquanto estavam conversando, depois de ter bebido todas, disseram Nossa. assim: ah, olha, vamos misturar os nossos nomes. Graziela e Cleniô. Olha, se eu vou colocar as últimas duas Iola. sílabas do meu nome e das duas últimas sílabas do teu, fica Iola. E ficou. E pronto, Ficou foi Iola. assim. Aí minha mãe falou: olha, um dia Que se eu lindo. tiver uma filha, mesmo que não for contigo, vai ser Iola. E aí pronto. E Aí foi foi com assim. ele? Sim, foi. Ah, ainda bem. Pronto. Foi. Ai, muito bem. Iola, quanto tempo tu tá em Portugal e como é que tu conheceu esse Tuga aqui? Então, eu tô em Portugal há 4 anos. Fez agora em março. E como que eu conheci esse senhor maravilhoso que está aqui do meu lado? Então, eu vim para Portugal em 2019 fotografar um casamento Olha. de um casal de amigos nossos. Que também E, eram meus amigos. exato. E aí eu fotografei a noiva e o André só no casamento todo. E depois, Conseguiu vender as fotos depois ou não? não, não, mas aí ele achou que eu tinha 26 anos, ele me conheceu brigando com ele já, porque ele era um casamento numa quinta e tal, ele era pajem, era De noivo. suposto ele tá no lá para fazer as fotos já com o noivo, ele tava lá no meio Sim. do mato com um amigo dele. E eu falei assim: "Que tu tá fazendo aqui no meio do mato? É pra tu estar lá no outro lugar". Detalhe, esse amigo meu era também o irmão da noiva, né? Então, duas peças assim, enfim. Super É, Então, importantes que não estavam no não, casamento. exato. exato. Aí a gente conheceu assim, brigando já. É, foi Pronto. engraçado. Ai, ai. E André, tu é um português de uma família tradicional. Conta um pouquinho dessa experiência de se relacionar com uma brasileira e como que a tua família viu isso, Uhum, até mediante tantas coisas que a gente ouve e muitas vezes até um preconceito com o brasileiro, às vezes não tem nada a ver disso. uhum, Eu não tenho nada a apontar nesse sentido Uhum. mas uhum, conheço pessoas que têm e que sofreram com isso, mas como que foi para ti essa uhum. experiência? Então, efetivamente existiu preconceito na minha família, por a Iola ser brasileira. Um preconceito mascarado, não foi nada assim, nunca. Assim, a Iola nunca teve assim, um ataque direto da parte da minha família, mas nós percebíamos que em certas situações existia esse preconceito com ela, principalmente das pessoas mais antigas e tudo mais. E na altura do nosso casamento,
a minha família ela teve um posicionamento muito egoísta, porque a Iola estava aqui, ela veio para cá sozinha, sem os pais, sem ninguém. A Iola deixou tudo lá no Brasil e com 19 anos ela veio viver sozinha aqui para Portugal. E na altura do nosso casamento, que era uma altura para a Iola também um pouco frágil, porque ela estava longe da família, longe dos amigos dela, tudo, e nós estávamos a organizar todo o casamento aqui em Portugal, então a minha família teve assim um posicionamento um pouco egoísta, e eu digo isso para eles, que eles basicamente não se preocuparam assim muito como é que a Iola estava-se a sentir e tudo mais, então estavam a lidar connosco como se a Iola não fosse uma pessoa imigrante e que estivesse aqui sozinha, né? Foi um pouco difícil, até mesmo falando aqui da parte cultural, Cultural. né? Eu cresci com amigos brasileiros e tudo, até mesmo em contexto de igreja e tudo mais. Eu dizia, não vai ter muito assim, muitas diferenças culturais. E a verdade é que teve Tem muitas muito. diferenças. Eu tenho uma forma de fazer as coisas, a Yola tem outra, né? E nós já somos duas pessoas diferentes, né? Com personalidades diferentes. Sim. E a nossa criação, eu aqui em Portugal, a Yola foi criada no Brasil, também é muito diferente. Então, ali no início do casamento, tivemos ali muitas coisas que a gente não concordávamos, mas tivemos que saber adaptar isso, principalmente a forma como se lava a casa de banho, né? Aí ela taca água em tudo e eu é só ali com o É paninho. assim que a gente aprende lá, né? Lá taca água em tudo. A água é Exato. lixívia, né? Ou a Exatamente. nossa poderosa que boa, né? Exato. Exatamente, exatamente. André, tu disse que já tinha um contexto de igreja dentro do teu ambiente familiar. Uhum. Você é um cristão e você é cristão desde jovem, a tua família também é cristã. Sim, Conta pra então. gente um pouco isso aí. Uhum. Então, eu me converti com 13 anos de idade, né? E foi engraçado porque foi a minha mãe que se converteu primeiro e ela começou a trazer todas as pessoas da família, né? Levou-me a mim, ao meu falecido pai também, aos meus avós. E basicamente a minha mãe se converteu primeiro e depois ela começou a trazer toda a família dela para a igreja. Hoje, infelizmente, a minha mãe não está a ser muito dentro dos caminhos de Deus, né? Mas é um processo que ela também está a passar. Mas foi basicamente assim, eu me converti com 13 anos e depois logo eu me batizei também. E eu sempre fui assim, um adolescente muito envolvido com as coisas de Deus e com as coisas da igreja, tanto que eu, Sim, assim, na minha adolescência, já liderava, por exemplo, o louvor da igreja, tudo, sempre fui boa. muito Muito engajado. ativo, muito É, sim, engajado sim, nas sim, sim. coisas. E você, Iola, você é cristã também? Já vem de berço isso também? Conta um pouquinho dessa. De berço, berço não. Basicamente quem levou a minha família pra igreja fui eu. Uau. Eh, lá no Rio Grande do Sul, né, onde eu vivi e cresci a minha vida toda, a vida toda até os 17 anos, né. Eh, a gente vivia numa casa que ao lado tinha um terreno abandonado e ao lado tinha uma igreja. Então a casa era basicamente isolada ali. Isolada. E não tinha vizinhança, não tinha crianças e isso. Quanto que a turma fazia nessa igreja? Sim, a minha mãe jogava pedra nessa igreja, já agora. Olha, Porque eu também já joguei pedra em igreja. Eu confesso. ai, Jesus. Ah, Aí, um dia, os meus pais eu era uma criança muito antissocial, então eu não tinha muitos amigos, eu nunca fui uma criança muito aquela Em Guaíba. sim, Em em Guaíba. Guaíba. Então, os meus pais queriam muito que eu me envolvesse, tivesse mais amigos e etcétera. Então, nesse dia que os meus pais decidiram que eu ia ir para um encontro da igreja católica, não sei como é que chama, acho que é crisma, alguma coisa É assim. catequese, algo assim. Isso, algo do gênero. Eles queriam que Pronto. eu fosse pra catequese e, entretanto, a gente recebeu um papelzinho no portão de casa dizendo que ia abrir uma escolinha pra crianças na igreja do lado de casa. Então, meus pais falaram assim: "Ah, se é aqui do lado, Vai vai". ali do lado. Exato. Eu ia só pelo lanche, né, mas pronto. Depois Eu fiz catequese na igreja católica. uhum, Eu me converti já tinha 21 anos, 22 anos. Então eu fiz catequese na igreja católica. Eu ia só para jogar bola. pronto, Então clássico. já tá aí igual. Como é que é o nome da tua mãe? É Graziella. Dona Graziella, eu sei que a senhora vai assistir esse podcast depois. com certeza. Eu também joguei pedra. Se preocupa não. Deixa isso pra lá. Ai. Aí depois acabou que o meu irmão começou a ir também, né, comigo. Depois a gente começou a orar e, claro, a gente ia as crianças, mas o objetivo era que a família toda fosse, né. Claro. Então, eles oraram pela minha família, a primeira Bíblia que a gente ganhou em casa foi dessa igreja, então o contato com eles sempre foi muito próximo. A gente acabou por começar a frequentar a outra igreja, a Batista Filadélfia, Sim. lá no Rio Grande do Sul. E pronto, depois a gente seguiu a Seguiu vida cristã. a Exato. vida cristã. E na vinda para Portugal, tu conhece o André e como é que fica a vida cristã de vocês dois? Vocês hoje ainda frequentam alguma igreja?
ainda serve na igreja? Você continua engajado, ativo em alguma igreja? Uhum. Ou hoje deu uma esfriada as coisas? Então, Pode falar. basicamente, quando a Iola veio cá para Portugal, eu estava muito envolvido na igreja, muito mesmo. Eu estava envolvido em vários projetos, eu ocupava duas lideranças ali principais, que era a liderança do louvor e a liderança de jovens. Então, eu estava assim muito atarefado. E a Iola, quando ela chegou, ela basicamente veio e agregou comigo. Então, a Iola ah, abraçou também esse projeto que eu estava no ministério onde nós congregávamos, e basicamente a Iola começou quase que a ser assim também uma ajudante, e quando eu não podia estar, a Iola estava lá também. Então chegou até a haver O uma famoso fase. Severino. Severino. Chegou ali uma fase em que nós até começámos a ter trabalhos em que eu trabalhava só com os jovens rapazes e a Iola trabalhava só com as jovens meninas, né? E pronto, e todo esse processo, à medida que depois nós fomos desenvolvendo esse projeto, nós depois noivámos, começámos a querer encaminhar a nossa vida. Eu comecei a trabalhar, né, para juntar dinheiro para Claro, o casamento. A Yola já trabalhava, naturalmente. exatamente. Nós começámos a ter menos tempo para conseguir nos envolver nisso, e deixámos de priorizar tanto isso. Claro que depois nós começámos a chegar ali a um momento em que nós já estávamos desgastados mesmo. A gente passou muito por isso, por esse desgaste, um desgaste emocional, às vezes até físico. E foi um momento que nós aprendemos bastante, e que nós tivemos que dizer: olha, a gente não consegue mais, temos que Pois. agora priorizar a nossa vida, o nosso casamento. E é algo que eu vejo hoje como um grande problema dentro das igrejas, o ativismo. Uhum, Uhum. Então há um grande, vamos dizer assim, uma grande demanda de atividades para tentar prender, não sei se essa seria a palavra, mas para tentar envolver a igreja, e acaba gerando um ativismo, e muitas vezes a gente não consegue ter um relacionamento pessoal com Deus, uhum, e estando dentro da igreja, de Sim. tanto trabalhar dentro da igreja, acaba por Uhum. não conseguir ter esse relacionamento. Mas como que vocês enxergam a igreja hoje? O corpo eclesiástico, como que é, qual que é a visão do André e da Iola em cima dessa questão? uhum, Olha, visão da igreja. Para mim, a igreja é a materialização de Cristo na Terra. Se a gente for falar, não tô falando da igreja templo, né? Sim, Não o espaço físico, a igreja X ou Y, mas falando do corpo de Cristo, né? amém. É, é fundamental, é por isso que o mundo não cai em colapso, porque ainda Ainda existem. existe igreja, né? Exato. E ainda Igreja. existe pessoas que oram, ainda existem pessoas que se posicionam. Então, por mais que a gente já tenha sido muito decepcionado, e já tenha sido muito ferido dentro do contexto cristão, que eu não digo Eu, igreja, eu ia e vou ainda perguntar isso aqui, ó, tá aqui. eu acredito que a igreja é o que mantém a terra de pé. Assim, essa é a minha opinião, né? sim. Sim, eu concordo aqui com o que a Yola está a dizer. Apesar claro, a gente vamos vivendo aqui fases diferentes da nossa vida. Hoje nós, por exemplo, não estamos envolvidos em nada assim da igreja, mas é uma coisa que nós acreditamos muito. Tanto que, por exemplo, quando nós, já aconteceu várias vezes, até nós estarmos assim meio esfriados assim na nossa fé, e nós temos contato com pessoas que também estavam desviadas e tudo, e nós aconselhamos essa pessoa a congregar, né, até orar por essas pessoas, enfim. Sim. Então é uma coisa que nós realmente acreditamos, sim. Vocês já foram feridos, como você falaram aqui. Ah, conta um pouquinho dessa experiência, porque eu acho muito importante a gente falar disso aqui, uma vez que o Pó de Fé ele é um meio de propagação do evangelho do amor Uhum, de Jesus. Uhum, Mas, infelizmente, né, a igreja é feita de pessoas e as exatamente. pessoas falham. uhum, Então, eu sempre costumo dizer que eu sinto muito pela uhum, ferida que vocês tiveram, eu realmente sinto muito que vocês tenham se decepcionado em algum momento com a igreja, uhum, mas não foi Cristo. E eu vejo isso em vocês, que uhum, vocês têm esse entendimento. Não foi Jesus quem uhum, me feriu, não foi Jesus quem me decepcionou, foram os homens. Mas Exatamente. como que foi para vocês isso? uhum. Não sei se Ahm, vocês querem, podem contar isso. sim, Super sim, tranquilo. É, podemos. Até porque hoje já estamos, né, com uma maturidade diferente e sim, podemos conversar sobre isso. Eu acho que assim, o facto de eu ter perdido o meu pai muito cedo, né, na minha adolescência perdi o meu pai com 13 anos.
Ele tinha cancro e tudo, foi ali um processo. Ele, graças a Deus, ele se converteu, Boa. né? E aí depois ele foi para a glória com Jesus. Mas o facto de eu ter perdido o meu pai muito cedo fez com que eu tivesse essa carência de pai na minha adolescência. E eu. Desculpa eu te Sim. interromper, na verdade hoje ele tá mais vivo do que nós, né? Exato, exatamente, exatamente, graças a Deus. E eu tive um pouco essa carência de pai na minha adolescência e eu acabei por canalizar isso um pouco na altura para o líder, né, para o pastor do ministério que eu Sim, congregava. E realmente ele foi muito fundamental em muitas coisas na minha adolescência, me aconselhou mesmo como um pai e tudo. Só que eu sinto que, e eu estava sempre ali disponível, né, para fazer tudo na igreja, enfim, aquilo que tivesse que fazer, eu organizava desde o ensaio de Natal das tudo. crianças, a tudo, qualquer coisa eu. Literalmente um Severino. Exatamente, exatamente. E eu acho que isso acabou por, na altura, a liderança daquele ministério acabou por se aproveitar um pouco dessa minha disponibilidade e talvez até fragilidade, né? Enfim, aí eu sempre fui muito ligado com as coisas da igreja e tudo mais. Às vezes eu até discutia com a minha mãe, por exemplo, porque a minha mãe dizia: tu estás muito tempo na igreja, tu tens que ter mais tempo para estar com o teu irmão, porque eu tenho um irmão mais novo. Tens que ter mais tempo com o teu irmão, comigo. Durante o fim de semana a gente quer dar uma volta, tu nunca podes, porque estás num ensaio, porque estás na igreja, não tens tempo para nós. E eu discutia várias vezes com a minha mãe sobre isso, porque eu também não tinha maturidade, né? Uhum. E depois, quando a Iola chegou cá em Portugal, ela apanha-me, digamos assim, nessa fase que eu estava ali muito, com muita coisa para fazer, Sim, né? E basicamente, eu posso dizer assim que a liderança daquele ministério era uma liderança tóxica, porque eu via via várias coisas a acontecer no ministério, mas eu calava-me, eu não dizia nada, né? Mas claro, depois quando eu comecei a crescer e a entender algumas coisas, aí eu comecei a confrontar algumas coisas e eu começava a dizer, olha, isto desta forma se calhar não é tão certo, se calhar temos que começar a adaptar, fazer outros tipos de coisas. E eu sentia que eu não era ouvido, né? E eu estava sempre ali, era pau para toda a obra, e quando eu vinha para dar alguma ideia, alguma coisa, eu normalmente não era ouvido e tentavam sempre abafar aquilo que estava de errado no ministério. no caso era uma mão de obra barata, não Uhum, é? Ou gratuita, uhum, né? Uhum. sim, E eu vejo há muito abuso assim, há sim, sim, muito abuso assim, sim, exatamente, né? exatamente. Em ambas as partes, né? Tanto no sentido como eu falei antes, do excesso de atividades dentro da igreja, Uhum. como também no abuso e na pressão psicológica quando tu te posiciona e diz, olha, Uhum. vai mais devagar, então não posso contar contigo, né? Exatamente. Isso fere mesmo. Uhum. Sim, sim, exatamente. Eu cheguei até a viver assim um momento na minha vida que eu depois comecei a fazer faculdade, né? E eu comecei a ter o contato com aquele mundo da faculdade e das bebedeiras e tudo mais, né? Sim, E nessa fase eu já até conversava com a Iola estava lá no Brasil, e nessa fase foi a fase assim que eu tive ali um escape e eu mesmo comecei a ter essa vida. Assim, isto não, eu não me orgulho de dizer isso, mas assim, eu tinha, por exemplo, eu estava na igreja e, por exemplo, na altura eu lembro-me que tinha um estudo bíblico que nós fazíamos à noite, e esse estudo bíblico começava às 8 da noite e ia até às 10h30. Acabava o estudo bíblico, eu pegava no comboio e eu ia para as festas, eu ia para, né, para as discotecas, então eu tinha esta vida dupla, eu estava a ter entendi. uma vida hipócrita, porque eu estava lá no estudo bíblico e ao mesmo tempo depois eu saía e eu ia para as festas e ia fazer coisas erradas. Porquê? Porque no fundo eu estava ferido, eu não sabia como lidar com isso, eu tentava procurar ajuda, mas eu depois também não tinha essa ajuda, e pronto, e eu canalizei para essa parte, depois eu fui entendendo, Deus também, enfim, foi uma experiência muito bizarra, numa noite que eu estava numa discoteca, que eu tive um encontro com o Espírito Santo nessa Uau, noite. Eu cheguei em casa, eu estava assim meio, né, tinha bebido demais, e eu cheguei em casa, eu olhei assim na frente do espelho, na hora eu fiquei sóbrio e ouvi o Espírito Santo dizer mesmo, não, tu sabes que não foi para isso que eu te chamei. E aquilo foi uma coisa assim uau, que mudou muito a minha vida e eu que pensei, incrível, aham. André. E eu pensei assim, realmente, o Espírito Santo, eu não sirvo para viver isso aqui. Eu sirvo para impactar vidas, para impactar pessoas. Então foi aí que eu entendi, ok, essas feridas aqui, realmente elas não foram causadas por Deus, foram causadas por homens que também têm as suas falhas, mas agora é eu lidar com isso e também ser um canal de bênção na vida de outras pessoas que, quem sabe, Amém. passaram por isso, né? E só uma curiosidade, nessa altura que o André tava com essa vida dupla, eu perguntava pra ele se estava tudo bem, se eu tinha alguma coisa acontecendo, e ele tipo, não, tá tudo ótimo. Só que eu seguia todo mundo da faculdade, então eu sabia o que estava acontecendo. Exatamente. Noiva stalker. Na altura ainda não era nem Nem Não namorada, era né? A gente namorado. nada ainda. conversava, né? E eu Aham. Mas perguntava e já era ele, bênção na minha vida. Olha e aí. ele, não, tá tudo bem, não sei o quê. Aí teve um dia que eu falei assim, olha, se tu vai continuar desse jeito, eu não quero mais nada contigo, não quero mais falar contigo, e pronto. E não falei mais com ele. Entretanto, todos os dias eu orava por ele.
Eu não falava com Boa. ele, a gente não se trocava mensagem. Eu já tinha data pra vir pra Portugal e eu vir pra Portugal não era por causa dele. Então, eu ia vir pra Portugal, ia congregar na mesma igreja que ele e a gente não ia ter nada. Essa era a minha ideia, mas eu orava todos os dias por ele. E aí eu lembro de um dia, de uma madrugada, e é possível que tenha sido a mesma madrugada que ele teve essa experiência, que eu orei e falei assim: Deus, toca ele agora. Eu sei que ele tá numa festa agora. Pega ele, Jesus. Yeah. Eu falei, eu sei, Espírito Santo, que o Senhor tem a capacidade de fazer isso. Eu não tô lá, Que legal. mas o Senhor tá. E aí depois ele conta essa experiência pra mim. Foi Tremendo, brutal. né? Yeah. E a tua experiência, Iola? Tu já se decepcionou com a igreja também? Assim, acho que foi uma sequência de decepções. Quando a gente é adolescente, a gente acaba por se envolver em muita coisa. E eu acho que pra um adolescente é bom, porque lá tá, evita que ele tenha contato com outras coisas. E também sempre tem uma companhia um pouco melhor do que, Sim. enfim. Então acho que pra um adolescente tá no final de semana, Ocupar a enfim. cabeça com algo É, produtivo, vamos dizer Exato, exato, assim, e não exato, com besteira, né? exato. exato. Então eu sempre fui muito envolvida nos grupos de dança, no grupo de jovens, então isso tudo eu sempre fiz muito. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu entrei numa fase muito delicada, porque eu cheguei pra já na altura do Covid. Então fechou as fronteiras, eu não consegui voltar pro Brasil. Então não existia possibilidade durante De um período retorno. de retorno. Então eu entrei numa fase muito carente. E acho que a carência faz com que não só as pessoas se aproveitem de nós, mas com que a gente se coloque em posições que as pessoas podem fazer isso. E às vezes a necessidade de ser aceito faz com que a gente aguente mais coisas do que é suposto. Então, eu não colocaria completamente a culpa nas pessoas, porque eu sei que a minha posição foi uma posição de deixar as pessoas fazerem aquilo, né? Entendi. Então, Você meio que permitiu que aquilo acontecesse. exato. Eu, eu esses dias tive um irmão pronto da nossa igreja ali, teve uma discussão com uma outra pessoa e ele ficou assim mesmo muito chateado, muito triste, até irado. E eu disse para ele assim, cara, você não pode dar esse poder para outra pessoa, Exato. né? Uhum. Você não pode dar o poder da outra pessoa entrar na tua mente, no teu coração e fazer o que quiser ali dentro. Uhum. Esse poder você tem que dar só para Cristo. Ele que tem que entrar na Exatamente. tua mente, no teu coração e fazer uma revolução ali dentro, Exatamente. mas Exatamente. não para outras pessoas, né? Uhum. Então, e muitas vezes a gente permite que certas coisas aconteçam, até mesmo no ativismo, a gente vai Uhum. deixando e vai deixando, porque sempre começa com algo que para nós é bom e também nos Exato. interessa, mas daqui a pouco aquilo começa a não gerar o mesmo efeito, o mesmo fruto que deveria gerar e passa a não ser bom, até mesmo quando a gente se sente abusado por isso tudo, né? Uhum. Exato. É. E é aquilo, o ativismo, as atividades da igreja, é suposto ser fruto de algo que já existe. Só que a maior parte das vezes o que acontece? Começa com o fruto de algo que já existe, mas depois aquilo vai tomando tal proporção que as pessoas deixam de ter relacionamento com Deus, Exato. deixam de orar, deixam de ter o tempo devocional. Tu tá tão envolvido com as atividades da igreja que tu não tem tempo nem para ter o teu momento com Deus. Exato. Exatamente. E aí É, é onde as coisas começam a desandar. Total. exatamente. E quando foi que nesse momento, não é quando foi, não é bem a pergunta que eu quero fazer. Ao mesmo tempo que vocês já se decepcionaram com as pessoas ou com a igreja enquanto eclésia, né, vamos dizer Uhum. assim, vocês já se inspiraram em alguém também que vocês, olha, esse cara é um cara que vale a pena seguir, eu vejo Jesus na vida dele, é um cara que me inspira a ser melhor. Vocês já tiveram uma pessoa assim, Jesus já mandou alguma pessoa assim que vocês guardam no coração até hoje? Olha, pra mim, não é uma pessoa de perto, né? Nunca tive contato, nunca conheci, mas é o Luciano Subirá e a família dele. Porque esquece. Quando a Ele gente. estava ontem aí em Portugal, É. Ah, é verdade. né? Eu vi no story da Derico. Eh, e eu não falo isso só porque ele tem boas pregações, mas porque eu observo a família. E eu vejo, é isso que eu quero. O pai dele era cristão, ele é cristão, os filhos são, e estão ensinando os filhos também. Sim, Então a gente vê a árvore pelos frutos, né? Então, se os frutos são bons, a árvore é boa. Então é por que isso. lindo isso, né? Uhum. É bacana. Eu vejo nele também a sinceridade de alguém
que está em construção por Deus. Ele não tem medo de dizer: "Olha, aconteceu isso comigo, o Senhor me pegou nessa área e me encaminhou aqui, puxou minha Uhum, orelha ali e moldou a minha vida". Eu também gosto muito dele, eu acho ele uhum. um cara muito legal, acho um cara digno de admiração Sim, nesse sentido, não de idolatria, né, não exato. vamos confundir as coisas, Uhum. mas de fato eu vejo Jesus na vida dele. Mas tem Uhum. alguém de perto de você que você se inspira, ou que você olha, esse cara aqui eu gosto dele, ele me inspira a ser melhor. Tem alguém mais próximo de ti que você talvez tenha contato, alguma coisa assim? Meu marido. Glória. Isso é Boa, boa. bênção, cara. Até porque a Bíblia fala que o teu marido é o sacerdote da tua Uhum, casa, né? É lindo ouvir isso, esse testemunho da esposa, né? uhum. E Uhum. você, pode falar, eu você Não, é dizer. porque, por mais que a gente se desentenda, né, como é óbvio, qualquer casal, Normal. eh, eu vejo que ele é uma pessoa que tá sempre à procura de melhorar e ele não se conforma com as coisas, ele tá sempre a buscar coisas diferentes e, eu percebi que eu tô errado nisso, eu quero mudar. Então acho que isso é uma das características que eu mais admiro, assim. Obrigado. Pode dar um beijinho, pode dar um beijinho. Olha que lindo, gente. Ó, tá vendo? O Pó de Fé também é romance, galera. Vocês estão a brincar comigo. Olha que coisa maravilhosa. André, e você, cara? Você já se inspirou com alguém? Já me inspirei assim com pessoas, por exemplo, o exemplo que a Ela deu do Luciano Subirá e a família dele. Sempre acompanhei o filho dele, o Israel, sempre acompanhava muito todos os vídeos do YouTube que ele postava, eu sempre estava lá a ver. Algumas pessoas também, o Luca Martini, assim, algumas pessoas assim mais de uma geração um pouco mais Sim, nova que eu acompanhei sempre muito. E aproveito também para dizer que quando eu era assim mais adolescente eu dava muito valor para as pregações, né? Para a qualidade da pregação e para a forma como a pregação era direcionada, eu era muito ligado nisso, eu admirava muito. Hoje eu já tenho uma mentalidade um pouco diferente. Hoje, se calhar, não busco assim ou não procuro em alguém ver uma pregação assim tão boa e tão incrível, porque às vezes a própria vida da pessoa é uma pregação, né? A nossa vida enquanto exatamente. cristãos tem que O ser uma pregação. testemunho O cristão, né? testemunho, exatamente. Então hoje eu já não, sabes, eu já não, os meus olhos já não brilham assim por uma grande pregação, uma coisa incrível. Não, hoje eu olho para a vida da pessoa, né? E se eu vejo que a vida daquela pessoa prega o Evangelho, prega Jesus Cristo, isso é o que me atrai para alguém e me faz admirar alguém. É isso. Maravilha. Até porque eu tenho esse entendimento e prego isso também, que é o quê? Muitas pessoas, a única Bíblia que elas vão ler é a nossa vida, é o nosso dia a Exato. dia, o nosso Exatamente. testemunho, né? É, A Bíblia ela é feita para o cristão ler. exato. Dificilmente o ímpio vai ler a Bíblia. Mas a Bíblia que o ímpio lê é a nossa vida. A Uhum, Bíblia que aquele que ainda não conheceu Jesus Cristo na plenitude, na essência de Jesus, Uhum. a única Bíblia que ele vai ler é as nossas atitudes, é a nossa uhum, vida, o nosso dia a dia. E uma vez até eu perguntei na igreja, e foi engraçado de ver, isso já tem muito, não foi aqui, foi no Brasil, e foi engraçado de ver a reação das pessoas. Até aqui eu nunca fiz essa pergunta, eu vou fazer uma hora. Mas a reação das pessoas é que foi engraçada, e a pergunta foi assim: "E se eu chamasse o teu vizinho de porta para vir aqui falar de você, o que que ele ia dizer de você a teu respeito?", uhum. Pois é. não é? Porque muitas vezes a gente tem um coração inclinado ao evangelismo, a falar de Jesus, a pregar a palavra, mas o nosso testemunho faz com que o nosso vizinho não venha para a igreja. Ele não vem Exato, porque a palavra não é pregada, ele não vem porque nós não vivemos a palavra. Exatamente. exato. E isso é mal, né? É. Mas, gente, ah, que bom ouvir a história de vocês, o relacionamento de vocês com Cristo. E eu quero falar um pouquinho agora sobre empreendedorismo, quero falar sobre a Deper. Vamos falar da Deper? Bora? Como é que nasceu a Deper? De onde surgiu a Deper? Uhum. Então, a Deper, surgiu de uma junção de várias coisas que culminaram pra Deper acontecer. Assim como você estava contando a história do 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 Pode Fé do antes Pode Fé e aqui, da da de fábrica, fábrica. eh, eu sempre fui muito ligada à fotografia. Então, como eu falei, eu conheci ele fotografando um casamento. Então, comecei a fotografar com 15 anos de idade. Fazia muita petulância para uma adolescente de 15 anos fotografar outros 15 anos, mas eu fazia. E depois vendi brigadeiro na escola, meu pai ficou desempregado, então a gente acabou por ter que se virar, né, Cada pronto, um. exato.
Então a gente O vendia empreendedorismo na veia mesmo, Na na veia. raiz. mesmo. E aquilo foi muito bom porque na altura sustentou quase a nossa casa só com a venda da escola, Boa. assim. Então foi muito bom. Depois eu vim para Portugal, comecei a trabalhar no mercado imobiliário. Então também como empreendedora, né? Porque o mercado imobiliário tá ligado a uma marca, mas o rendimento é tu que faz, né? E depois, por conta da pandemia, não consegui logo fotografar. Então, o mercado imobiliário veio tapar esse buraco. No entanto, por vários motivos, decidi sair do mercado imobiliário, mais pessoais mesmo, e focar completamente na fotografia. Só que eu sempre fui muito ligada à rede social, Sim. à produção de conteúdo, sempre gravava vídeos, tipo, adolescente já E eu fazia. sou um consumidor dos teus vídeos. Eu Ai, que assisto. bom. Bom saber que alguém me vê. Eu assisto. Então, eu sempre fiz assim. E aqui, algumas pessoas começaram a perguntar: Ah, e o André, vocês não fazem as redes sociais, não sei o quê? E a gente não tinha parado pra pensar em algo assim, né? Aí teve um dia que o André falou assim: tava terminando a faculdade, e falou assim: Amor, eu quero empreender, eu quero muito abrir um negócio, mas eu não sei. Eu falei: Tá, então faz. Assim. E ele: Aí a objeção que eu coloquei Curto e foi. grosso. Aham, a objeção que eu coloquei foi a seguinte: Ah, amor, mas é que a gente não tem um logo, né? E ela falou: É só fazer. Faz. Aí pronto, aí nós fizemos. Aí naquela mesma noite a gente abriu o Canva, criou um logo, criou o nome da empresa, que veio The Pair porque ele é Pereira, e eu casei, sou Pereira também, né? Pronto, então. E porque o nosso logo Uau, é eu uma nem pera. imaginava isso, cara. Exato. Eu vi a pera no logo, obviamente. The Aham, pear é a pera, né? aham. Mas eu nunca imaginava que essa pera vinha do Pereira. É, é. A gente pensou, Pereira Marketing. Aí eu falei assim, Uh-uh. hum. E aí a gente olhou um pro outro e falou assim, The Pair. Aí ele, The Pair. Ok, então vai ser The Pair. É. E pronto, numa fração de 3 horas que ele falou que ele queria empreender, Já tinha já logo, já tinha tinha logo. nome. Exatamente. Exato. E aí nós começámos por fazer assim, trabalhar com negócios locais mesmo, ali da nossa cidade. Começámos a vender os nossos serviços ali na região. Começámos a ter os nossos primeiros clientes, etc. Começámos também a usar muito as nossas redes sociais para fazer a promoção dos nossos serviços, e isso foi o que também começou aqui a dar-nos muita visibilidade, porque nós entendemos logo, ok, o digital é uma ferramenta muito poderosa, e nós começámos a usar o digital mesmo para começar aí a dinamizar e mostrar os nossos serviços, e foi assim que a gente fomos tendo cada vez mais clientes. Foi. Naturalmente. E, e como que foi a consolidação disso? Do sair de dentro de casa e ir para um escritório. Hoje vocês estão sediados na startup do Barreiro, Uhum. né? E eu tive a oportunidade de estar lá com vocês. E pronto, nós aqui na fábrica, a gente gosta muito do trabalho de vocês. Como que vocês construíram essa evolução e todo esse tempo, porque já tem mais de 2 anos que vocês estão no mercado. Uhum. Uhum. Então, como que foi essa construção do início da empresa, as dificuldades do início até chegar hoje, nesse momento que vocês estão vivendo hoje? Longa história. Olha, eu tenho tempo aqui. Ai, eu gosto de dizer que a intensidade distorce o tempo. Então, essa é uma máxima que eu tenho na minha vida. Isso pra tudo, né? Tanto que a gente, por exemplo, enquanto casal, desde que a gente casou, a gente tá 24 horas junto. Então, não é como um casal normal que com 2 anos de casado tem experiência de 2 anos de casado. A É gente difícil isso, já agora, como casal, No início foi muito é, difícil. Hoje a gente já tem mais maturidade para conseguir separar as separar as coisas, coisas? mas não é fácil. Que a Liese disse pra mim esses dias, eu não ia conseguir trabalhar com você o dia inteiro. Exato. E tá tudo bem, né? E E exato, tá tá tudo tudo bem. bem, e tá Exato. exato. tudo bem. É uma coisa que a gente fala, não é pra todo mundo, não é fácil. Então, se alguém perguntar pra nós, indica, a gente diz não. Exato. Porque lá tá, tem que ter muita maturidade pra entender, e coisa que a gente não tinha quando a gente começou, que é o entender que o profissional é uma coisa, o casal é outra, e por mais que as duas coisas estejam muito ligadas, a gente não pode também estar levando muito problema de casa pro trabalho e nem vice-versa, né? Exatamente. Então, Separar bem as coisas, né? Sim, exato. mas dando uns passinhos atrás, Nilton, e respondendo à tua pergunta, o processo, assim, ele foi muito complicado, e eu diria que por minha causa, porque a Iola, ela, por já ter muitas experiências de empreendedorismo, também lá no Brasil e tudo, e até também aqui em Portugal, ela já tinha uma mentalidade
muito bem construída, né, do que é uma oferta, como é que tem que ser a negociação com clientes e etc. E eu não tinha nada disso. E eu desvalorizava muito o nosso trabalho, no caso, no início, né? Por exemplo, nós fazíamos muita coisa e eu cobrava muito pouco para os clientes. Então foi uma luta aqui de conseguirmos aqui realmente desenhar a nossa proposta e efetivamente eu valorizar o nosso trabalho, as coisas que aconteciam. Então foi um longo caminho aí que nós percorremos, né? E sem falar nisso, depois também os próprios processos que nós fomos também otimizando, mesmo na produção para os clientes e tudo mais, mas nós sempre também tivemos sempre uma cultura muito forte de buscar aprender. Então nós sempre investimos muito em mentorias, em cursos, foi coisas que ao longo desse caminho nós fomos sempre também investindo muito na Uhum. educação, em conhecimento, né? E também tem uma grande diferença do empreender no Brasil ou trabalhar no Brasil e trabalhar aqui. Com certeza. A dinâmica, a velocidade Completamente das diferente. coisas. No Brasil é instantâneo, né? Você vai para fechar um negócio e você fecha o negócio e vem o negócio já para execução. Aqui às vezes leva 2, 3 meses para o fechamento do negócio. Na cabeça do cliente até já está fechado, mas ainda não há informação nenhuma Exato, de, olha, exatamente. né? É. Então essa velocidade é muito diferente e o que me levou também por já ter, tipo, 5 anos de experiência em empreender no Brasil, por mais que eu já fosse jovem, né, com 20 anos, já tinha alguma experiência. E eu desde sempre consumi muito conteúdo sobre empreendedorismo, venho de família de empreendedores, meu pai não, ele é o único da família que não é Que empreendedor, não é empreendedor. os outros todos são, dos 2 lados da família, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Então, eu sempre vivi nessa realidade e sempre entendi que um negócio, ele pode sim gerar muito resultado. E isso pra dizer o quê? Que quando a gente começou a empreender, eu já tinha a mentalidade muito clara que é, uma empresa tem 3 fins, das 2 uma. Ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada, ou ela vai falir. Não tem outro rumo para uma empresa tomar. Aí eu sempre pensei, eu não quero que os meus filhos sejam condicionados a ter uma empresa porque eu tenho, ou trabalhar naquele mercado porque eu trabalho. Então, herdar não é uma opção. Falir também Não é não. uma opção. Então é vender. E para a gente vender uma empresa, a empresa tem que ter uma estrutura muito bem definida, tem que ter processos, tem que ter uma oferta muito boa, tem que ter uma base de clientes. Só que isso era uma mentalidade que eu tinha. E o André ainda não. E era normal, porque ele tinha começado há pouco tempo. E tá tudo bem. Exato. Só que a minha falta de entendimento e impaciência com ele fez com que a gente também tivesse Tivesse muita muitos dificuldade. atritos. Porque eu falava assim, amor, tu tem que cobrar a tua hora. A tua hora vale dinheiro. Ele dizia, não, isso é tu inventando moda. E eu dizia, não, amor, tu tá trabalhando. Tu Foi precisa difícil. cobrar pela tua hora. É. Então era assim, no início. Agora já melhorou. Já. Quanto a visão, valores, missão da Depir, como é que vocês enxergam hoje a Depir no mercado? Como é que vocês enxergam hoje a Depir dentro da crença de vocês? Como é que vocês enxergam a Depir nessa questão social? Ou esse novo caminho, vamos dizer assim, que o mercado global está tomando hoje? Como que vocês veem isso? Olha, então, a nossa missão do início, assim, que nós sempre tivemos como missão impactar os negócios, né? Impactar as pessoas, porque nós acreditamos que os negócios fazem-se de pessoas para pessoas. Aliás, até mesmo nós, enquanto profissionais de marketing, da área do marketing, nós entendemos que não existe uma marca e uma pessoa, existe pessoas e pessoas, e a nossa função no marketing é conectar tudo isso, né? Então a nossa missão sempre foi muito fincada no impacto que nós trazemos para os negócios. Acreditamos também que, através de boas estratégias de marketing e comunicação, nós depois também colaboramos ali para que a prosperidade nos negócios que nós trabalhamos ela aumente e nós vimos isso a acontecer em diferentes escalas. Mas, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de trabalhar, por exemplo, uma marca que ela abriu aqui em Portugal. Era um conceito diferente que não existia ainda em Portugal. E basicamente essa marca confiou em nós para fazer toda a divulgação e disse assim: Olha, hoje eu só tenho budget para investir no digital e para fazer uma comunicação através das redes sociais, então eu vou deixar com vocês. Sem budget para fazer tráfego. Ou seja, Exato. só nada de tráfego, só. Exato, é porque ele tinha poucos recursos assim, poucos capitais, então nós fizemos uma estratégia orgânica, estávamos com muito medo porque foi um desafio muito grande,
porque fazer uma divulgação de uma marca nova, ainda por cima com um conceito diferente, Com etc. certeza, gerar uma identidade, Exato, consolidação e tudo mais. Exato. exatamente, exatamente. O que é certo é que assim, nós temos, Sem olha, dinheiro exatamente, é exatamente. difícil. Foi difícil, é. Só que eu e ele olhámos um pouco e dissemos: olha, vamos fazer acontecer. Orámos mesmo e dissemos: olha, vamos fazer a coisa acontecer. E realmente foi um privilégio ter visto aquela marca a bombar mesmo no mercado. Nós víamos assim filas e filas de clientes a entrar nas lojas dessa marca. Foi uma coisa fantástica de vermos e nós, no final, depois, porque nós trabalhámos com essa marca durante um período e quando nós terminámos de trabalhar com aquela marca, nós pensámos, olha, foi um prazer mesmo ter trabalhado com este cliente, nós conversamos com o cliente até hoje e foi mesmo um prazer ter visto o nosso trabalho a impactar aquele negócio e também a gerar riqueza e prosperidade para aquele negócio, foi Com fantástico. certeza. Atingiu o objetivo do que é The Pair. Exato, Exatamente. exatamente. Maravilha. E a caminhada da The Pair e a relação empresa versus igreja, Uhum. como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que a empresa e a igreja podem caminhar junto? Vocês acham que tem sentido isso? Vocês acham que não tem nada a ver? Qual que é a visão de vocês dentro disso? Uhum. 100%. Eh, a gente acredita que, no nosso caso, a nossa empresa ela é uma extensão da igreja. Uau. Então, desde o nosso dia a dia com as pessoas que trabalham com a gente, até o impacto que a gente tem na vida dos nossos clientes, o nosso papel é mostrar Jesus através da nossa vida e através da nossa empresa. Uau. E eu confesso que no nosso início e até não muito tempo atrás, a gente acabou por negligenciar isso, colocando dinheiro na frente, colocando necessidades, colocando as tarefas na frente do impacto que a gente ia gerar na vida das pessoas. E quando a gente fala isso, não é só sobre comportamento, mas também sobre aquilo que a gente entrega. Então, às vezes, a gente colocava a rapidez na frente da excelência, por exemplo. E a gente não conseguia fazer as coisas de um jeito que Cristo faria. Porque a gente pensa assim, fazer todas as coisas como se fosse para Para Deus. Deus, exatamente. Pronto, E então, para Deus tem que ser com excelência, né? Com exato. certeza. Você não vai fazer algo que é algo interessante isso que você falou, André. Eu vou pegar outra coisa que não tem nada a ver com o nosso assunto, né? Mas assim, eu cresci num meio onde as pessoas faziam assim. Eu não sei se aqui em Portugal você via isso, porque a cultura é diferente, né? Tanto a própria cultura eclesiástica é diferente, a Uhum. igreja que se move completamente diferente de como se move no Brasil. Mas talvez a Iola, talvez não, com certeza a Iola já viveu isso, que é aquela história assim, olha, vamos dar oportunidade para a irmã Joaquina. Aí a irmã Joaquina pega o microfone, ela vai lá no altar e ela chega lá e ela diz assim: eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei falar, mas é para Jesus, né? Então vamos fazer. Vocês já viveram essa experiência? Porque Sim. quando você falou ali, né? A gente tem que fazer para Cristo as coisas com excelência. Mas como fazer com excelência algo que você não sabe? Então, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu lembro até hoje que eu cheguei no meu pastor e eu disse assim: Pastor, é sério que o senhor deu oportunidade? Entendo que eu vou falar. Eu disse: Meu pastor, eu não estou aqui falando mal da pessoa. Olha, diante do Senhor. Pode até chamar a pessoa aqui na frente que eu converso na frente dela sem problema nenhum, porque não é. O intuito não é ofender. E eu sempre fui muito direto. Não é falar sobre a pessoa. Não é falar sobre a pessoa, mas é falar sobre a atitude. Eu disse assim: é sério que a gente dá oportunidade para uma pessoa que não sabe louvar para louvar? Tipo, se ela não sabe louvar, não louva. Uhum. O que que ela sabe fazer? Ela sabe cozinhar, então ela faz um prato para Jesus. E aí ela traz na igreja para abençoar a cantina da igreja. Exato. E ela está fazendo a obra ali. Ah, ela sabe limpar, então ela vai limpar. Ah, ela sabe pregar, mas ela não canta nada. Então, pelo amor de Deus, não deixa ela cantar aqui, Exato. põe ela pregar, né? Mas e eu acho que foi o tempo disso, porque a gente não pode entregar para Cristo algo que não seja Exato. excelente, Uhum. né? Sim. É que eu acho que foi muito romantizado os ministérios na igreja. Então, o ministério de louvor, o ministério pastoral, o tudo que tá ali na frente aparecendo é mais bonito. Então atrai Exatamente. mais as pessoas.
E a questão é que Cara, e é uma besteira isso. Se você é, Uhum. soubesse o que a gente, pastor, sofre, nossa, ninguém não ia ia querer querer. ser Não pastor, ia cara. querer, exato, exatamente. Real. E aí as pessoas acabam por esquecer que todas as outras partes também são cumprir a missão e cumprir a obra. Exatamente. Não tem a ver com estar no púlpito ou não estar no púlpito. Porque se a gente for ver, por exemplo, missionários em zonas da África, não tem sequer um púlpito. Exatamente. A Então, ceia não é nem consumo da uva, porque às vezes não tem uva naquela região e nem chega lá, ou e quando chega é muito caro, não tem como comprar. exato, Aí Exatamente, faz a ceia com sumo de ananás. exato, exatamente. exato, Olha só, com bolo de banana. Uhum. exatamente. Exatamente, exato. É incrível. E aí a gente vai trazer para os negócios, tem muitos empresários que a gente já conversou, e eles falam assim: ah, eu não tenho tempo para fazer a obra. Não, tu tem todo o tempo para fazer a obra. Porque as pessoas que trabalham contigo, elas são as receptoras da obra. É uma escolha, né, de não fazer a obra. Exato. Sim, e nós até, desculpa te cortar, Não. mas nós até começámos a ter a cultura de orar pelos nossos funcionários, de orar pelos nossos clientes, de, por exemplo, se a gente está com uma situação, imaginemos com uma situação mais complicada com um cliente e que até prevemos que aquela relação comercial vai terminar, nós colocamos isso para Deus e oramos por aquela pessoa e a gente realmente temos visto assim o, o resultado de nós colocarmos Deus como prioridade no nosso negócio, porque realmente é aquilo que a Yola disse. Hoje nós temos esta visão de olharmos para a nossa empresa como uma extensão da igreja. Então, várias vezes aconteceu de nós, por exemplo, um, um cliente, por exemplo, querer marcar uma reunião connosco que não tinha nada a ver com negócios, ele só queria desabafar e falar da vida dele, e a gente estávamos ali a ouvi-lo e a aconselhá-lo, e a gente viu Cristo ali a agir na vida daquela Maravilha. pessoa. E tem que ser assim, né? Tem que ser assim. É uma máxima que eu tenho visto aqui no Podfé, com todos os convidados que eu já trouxe até aqui, eu sempre faço essa pergunta, porque para mim essa pergunta faz total sentido. Uma vez que a fábrica, que é a minha empresa, a fábrica a gente tem aqui, eu e o Lucas, uma visão de que ela é uma empresa missionária. Uhum. Uhum, Nós fazemos missões através da fábrica. O Podfé é um produto da fábrica que faz missões. O uhum, Podfé, a palavra do Senhor e o empreendedorismo, ele vai aonde talvez eu não vá conseguir ir, uhum, Exatamente. mas a fábrica vai chegar lá. A fábrica vai ajudar a manter a igreja local, a fábrica vai desenvolver o negócio dos irmãos, quando você vê ali os patrocinadores da fábrica, a maioria deles são irmãos nossos da igreja, que a gente faz aqui esse trabalho para promover o negócio deles. uhum, E eu não cobro nada uhum, para ajudá-los, para fazer crescer, para porque eu tenho essa visão de reino. Eu concordo contigo, Iola, 100%. Igreja e empresa têm que andar juntos Uhum. 100%. Não há como dividir a minha empresa da minha vida espiritual. uhum, Porque se eu sou um pastor lá na igreja, eu sou um pastor aqui dentro, eu sou um pastor com os meus Exatamente. clientes e os meus clientes me chamam de pastor. Então exato. e nem a maioria nem cristãos são. Uhum. Então, assim, é muito interessante ver isso que Deus faz e as oportunidades que Ele nos dá de mostrar o caráter dele através do nosso trabalho, da nossa Uhum. postura e também da palavra dele, porque às vezes é necessário em algum momento entrar com a própria palavra e já aconteceu isso com os meus clientes, que são clientes até hoje ainda, né? Ou cliente do pastor. Então Uhum. é muito interessante você ver isso. E vocês já tiveram vontade de desistir? De parar, de ai, tô cansado, chega disso. Uhum. Assim, eu acho que vontade a gente já teve, né? Exato. Já tivemos vontade, porque às vezes no desespero, enfim, né? Às vezes nós, coisas que no passado, por exemplo, eu e a Yula não lidávamos bem, não sabíamos como fazer e achávamos, não, se calhar não é para nós trabalharmos juntos mesmo, se calhar eu faço alguma coisa e a Yula fazia outra, já pensámos isso. Já tivemos vários momentos em que nós pensámos em desistir, sim. Mas depois para isso se tornar efetivamente realidade, acho que a gente nunca tivemos, primeiro, acho que essa coragem, e porque também nós sabemos que através da nossa empresa, nós não temos a nossa empresa só por ter, existe um propósito. E eu acho que Exatamente, o que não nos fez desistir até hoje foi esse propósito que está por trás dessa empresa. maravilha. Exato. Agora eu quero fazer uma outra pergunta, e essa é inédita, eu nunca fiz essa pergunta em nenhum outro podcast, ela nem está aqui no meu roteiro, ela também não está aqui. Uhum. Por que que eu, Niltinho, hoje, eu tenho que olha a oportunidade, tá. Por que Essa que daí. eu, Niltinho, o Niltinho, o Lucas, a fábrica, por que que eu tenho que contratar a Deper
e não uma outra empresa de marketing digital? Olha ele colocando a gente pra fazer um pitch de venda no Viu? podcast dele. Né? Uma Então, oportunidade que nem essa É. não vai não encontrar em acontece outro de novo. lugar. Então, por que contratar a Deper? Primeiro porque nós somos especializados naquilo que a gente faz. Ou seja, nós trabalhamos especificamente com o mercado imobiliário. Quando eu falo mercado imobiliário, não estou me referindo só a imobiliárias, mas ao mundo imobiliário, então arquitetos, empresas de Engenheiros, construção, construção engenheiros, civil. exato. Tudo que tem a ver com o mundo imobiliário, com casas, com lares para as pessoas, nós trabalhamos, e a parte da restauração. E essa especialização, ela faz com que a gente consiga comunicar com o público da pessoa, ou seja, com o público do nosso cliente, de uma forma muito mais efetiva do que uma outra empresa que trabalhe com vários nichos, por exemplo. Que vai fazer um post mais genérico, vai fazer uma estratégia mais, pronto, Claro, eu menos percebo. autêntica. Alguém que trabalha com roupa, não faz sentido ele contratar um especialista em construção, Uhum, Exato, uhum. né? Exato. exato, Porque o negócio dele é roupa. Uhum, uhum. exato. Por Exato. exemplo, a gente já negou clientes de e-commerce, porque a gente não trabalha com e-commerce, a gente não sabe como fazer aquilo se tornar um grande e-commerce, porque nós não somos especialistas nisso. Então, eu acredito que essa parte da especialização ela é muito importante, principalmente num ramo que em Portugal é uma das áreas mais fortes que tem aqui no país. E que precisa muito de ajuda, né? Na Exato, parte de. Com certeza. Acho que todo negócio precisa É. muito de ajuda para crescimento, né? Uhum. exato. Eu não consigo enxergar um negócio sem promoção, sem publicidade, sem marketing. Então, eu acho que isso é a alma do negócio. Uhum, Então, eu acho que é uma boa sacada. Essa especialidade que a Deper traz Uhum. é algo que você precisa buscar. Por que que eu fiz essa pergunta? Porque hoje, no nosso universo de espectadores, dentro do uhum, Podfé, nós temos muitos empresários dentro da igreja uhum, que precisam de ajuda nas suas campanhas publicitárias, precisam de ajuda para um tráfego pago, precisam Uhum. de ajuda para as mídias sociais, para o mundo digital, porque hoje é uhum, digital. E exato. quem não entender isso está fora do mercado. É como eu Uhum, digo, o podcast hoje é um dos principais canais dentro do digital de divulgação de marca, de produto. A Depir está aqui hoje fazendo a Uhum. sua divulgação. Então, quem não entender essa mudança vai acabar ficando para trás. Quer dizer, há muito tempo atrás falava-se na extinção do rádio, Uhum. né? Porque o YouTube chegou. O rádio permanece até hoje, é uma poderosa e grande ferramenta de venda, de marketing, mas há outras coisas acontecendo. E isso que está acontecendo aqui é um rádio com câmeras. exato, Uhum. Não deixa de ser um rádio com câmeras. Então não é que o rádio morreu, o rádio se adaptou à era Exato. digital. E o exatamente. mercado, você que é empreendedor, precisa se adaptar ao mercado digital. E aí entra a Depir, aí entra a Defábrica, cada um na sua área, Exatamente. na sua especialidade. Uhum. Mas nós estamos aqui para transformar o negócio das pessoas. É isso que eu entendi da Depir, não é? Uhum. 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 Exatamente. Que conselho vocês dariam, ou que vocês achariam mais importante para quem quer começar a empreender hoje? Uhum. Então, eu posso começar primeiro. Mas André, antes de tu Sim. começar, eu quero que tu fale da perspectiva se você encontrasse com o André lá atrás, Uhum. Uhum. de 2 anos e meio atrás aí, que está querendo empreender, o que que você diria para esse André? Uhum. Então, eu diria duas coisas só, que é não leves. Aliás, cuidado com as críticas que tu recebes e que tu levas realmente para Ok. dentro, né? E cuidado com as pessoas também que falam isso, porque eu no início dei muito ouvidos a pessoas que não tinham negócios, que não percebiam nada de empreendedorismo, e essas pessoas têm os seus conselhos, como é óbvio, mas nós temos que entender de onde vêm esses conselhos. Então eu diria que isso é um primeiro passo. E depois ter muito cuidado com os elogios, né? Porque eu no início passei aí por uma fase também muito complicada, porque eu achava que, meu Deus, então eu sou um jovem, eu tenho uma empresa, isto é incrível, mas todo esse vislumbre não era nada, não se refletia em dinheiro, não se refletia em pessoas impactadas. Então eu acho que é ter cuidado aqui muito com estas duas coisas, que é as pessoas que te dão os conselhos, né? E também cuidado para os elogios não tomarem muito aí o teu ego. O deslumbre e a ferida, É, exato, não é? exatamente. E você, Iola, que conselho você daria? Então, eu assino embaixo isso que o André falou.
mas eu focaria principalmente nos elogios. Os elogios inflam o nosso ego. E o ego inflamado, ele é uma das piores coisas que um empreendedor pode ter. É. Porque o ego faz com que a gente não entenda os nossos clientes. O ego faz com que a gente ache que o nosso processo está muito bom, às vezes não tá. O ego faz com que a gente pense que a gente é uma coisa incrível, mas às vezes não tá tão incrível assim. Então, o elogio, ele é muito perigoso, porque às vezes ele vem de uma pessoa que não tá no lugar que a gente quer estar. E é incrível porque dificilmente tu recebe um elogio de uma pessoa que tá muito à frente de ti. Por quê? Porque a pessoa sabe que se calhar aquilo ali não tá tão bom assim. Então ela não vai dizer assim, olha, isso tá incrível. Por quê? Porque não tá. É verdade. Então, por exemplo, a gente começou a empreender cedo, né, e tal, jovens, não sei o quê, casamos cedo. Então, é muito aquela coisa assim, ai, admiro vocês bastante, porque vocês são empreendedores, vocês trabalham juntos. E aí aquela coisa, ai, que legal, eu adoro. Não, Vem ver as brigas lá em casa. Para ver se é bom. não, e não é só isso. A gente vai ver, tipo, a gente tá recebendo esse elogio de um jovem desempregado. Exato. Exatamente. Ou a crítica de alguém também que É. não, como o André falou, não né? De um jovem entende. desempregado também. Então, É. Eu vejo isso muito no meio cristão. Até eu falei sobre isso no culto do último domingo, que é assim, eu nunca vi na minha vida assim uma crescente tamanha de pessoas que não leem a Bíblia, não conhecem a palavra, mas querem ditar como que um cristão tem que se comportar, falar o que pode ou não pode, o que Jesus faria ou não faria, mas eles não conhecem Jesus, É yeah. verdade. né? Então, e como que o cristão lida com isso? Como que um pastor lida com isso? Porque esses questionamentos, essas incisões, vamos dizer assim, chegam todos os dias. E você tem que lidar com isso, você tem que saber Uhum. responder. E uma das coisas que eu sempre digo é assim: olha, meu irmão, quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Ah, eu não preciso ler a Bíblia. Eu digo, não, se você quer falar de Bíblia, convém que você leia a Bíblia. Uhum. Para você não passar vergonha. Então, eu não vou te responder, eu não vou falar com você, porque vai ser, não vai ser desigual, vai ser humilhante para você, Claro. que você não conhece a palavra. E assim é com a nossa empresa. Às vezes as pessoas ah, que nos amam vão nos elogiar sem entender o negócio onde está inserido. Às vezes as pessoas que não entendem o nosso projeto vão nos criticar sem entender o propósito daquilo que nós estamos Uhum. fazendo. E a Exatamente. gente tem que saber ter esse balanço. Que interessante, nunca ninguém tinha dado essa resposta. Nunca mesmo. Eu sei que o André e a Iola vão ter um novo projeto daqui uns dias, né? Vai entrar no ar aí o podcast de vocês. Vai. Vai ser maravilhoso, né? Eu quero que fala um pouquinho desse lançamento, as expectativas, fala um pouquinho, não sei se já tem nome, se já tem data para estreia, não sei se pode falar, se vai dar spoiler, se não vai. Como é que é? Diz aí, Aham. como é que tá essa questão do Então, podcast? olha, assim, a gente estamos a trabalhar aí com uma equipa muito profissional, né? Que são especialistas aí em criar e desenvolver os podcasts, né? Por acaso é a Que é da fábrica? fábrica. Exatamente. Só por acaso? E Só estamos, por e acaso. estamos com muitas expectativas, né? Desde que a gente chegámos aqui e conhecemos a da fábrica e toda a vossa excelência, o vosso profissionalismo, nós já comentávamos um com o outro, nossa, seria um sonho ter um podcast aqui. E efetivamente Deus abriu aí essa Tá porta. realizado. Exatamente. Mas pronto, eu passo aí para a Iola para ela dar aí as informações. Então, a gente teve, desde que a gente começou a conversar, trabalhando no nome, da identidade visual e essas coisas. E a gente estava numa disputa sobre os nomes, porque a gente não queria que fosse algo muito extenso, nem algo muito curto, nem... Então, o podcast é Como aquela é que vai coisa, ser? como é que vai ser? Então, a gente decidiu, numa conversa em casa, super tranquilos, a gente estava conversando e tal, e aí o André falou assim, ai, olha que esse casal, os dois são CEOs. E eu, olha, aí ele, casal CEO. E aí a gente, casal CEO, Casal então vai ser CEO. o nome do podcast. Exatamente. Então já temos aí o nosso podcast, nós vamos lançar essa novidade aí, que vai se chamar Casal CEO. Ainda não tem uma data específica, mas podemos assegurar que vai ser para breve. E o propósito deste projeto vai ser mesmo aqui ajudar empreendedores que empreendam em casal ou não, né? Mas o nosso objetivo vai ser isso, impactar e ajudar aqui empreendedores a desenvolver os seus negócios. Uau, que espetáculo, cara. E o nosso desejo é que
junto com a competência que vocês já têm, venha todo o sucesso que Deus já tem derramado sobre a vida de vocês nessa área do podcast também. Uhum. Eu fico muito feliz de ver vocês e de ver esse empenho, de ver o trabalho. Eu gosto do trabalho de vocês, eu sou um admirador da DPR. Eu gosto de conversar com vocês. André, você é um cara super querido, cara, um cara que é uma pessoa que a gente gosta de estar por perto. A Iola eu tô conhecendo e estreitando mais o relacionamento agora, mas vocês são um casal, vocês são um só. Uhum. Então isso é muito bom. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui. E antes da gente encerrar, que vocês possam dar uma palavra de encorajamento para alguém jovem como vocês, um casal ah, que está querendo empreender ou que está Uhum. buscando um posicionamento no mercado de trabalho. ah, Deixa uma palavra, olha para a câmera de vocês aqui, fala diretamente com essa pessoa que vai estar ouvindo vocês hoje. Uhum. Pode começar. Então, se eu fosse dar uma indicação e um conselho para você que está começando agora e é cristão e pensa que talvez entrando num negócio você vai estar deixando de cumprir a obra ou deixando de cumprir o teu chamado, eu queria dizer que isso é uma mentira de Satanás, porque a gente consegue cumprir a obra através da nossa empresa, a gente consegue cumprir o nosso chamado e impactar muitas vidas através da empresa. Então, a maior parte das vezes, quando a gente fala com cristãos mais tradicionais, pessoas mais antigas, elas vêm e trazem para nós uma ideia de que ser rico é pecado, que ter dinheiro é um problema, e às vezes é muito mais romântico e muito mais bonito a gente fazer obra em caridade, a gente fazer obra para pessoas pobres, mas o que é verdade é que os ricos também precisam de Deus. Amém. As pessoas grandes e famosas e grandes CEOs também precisam de Cristo. Amém. Todos. E essas pessoas terão um impacto muito grande na sociedade se elas forem impactadas. Por isso, o meu conselho é: se posiciona e cria o teu negócio, faz o que tem que acontecer, não cria desculpa, porque quem é bom de dar desculpa não é bom em mais nada. Uau. Então, esse é o meu conselho. Yeah. Para aí, André, antes de tu dar o teu. Ô, Bruno, você tá me ouvindo aí, Bruno? Cortes pode fé, hein? Só essa aqui já dá um corte maravilhoso, cara. Ó, fica ligado, Bruno. Fica ligado, cara. Isso aí, isso aí. É verdade, mas é verdade, é algo que é pouco falado e pouco difundido, mas É. os poderosos precisam de Jesus. Sim. Todas as pessoas precisam de Jesus, mas às vezes nós esquecemos das classes mais altas. Uhum. E eles precisam tanto de Jesus. Tem gente, eu falei isso já outras vezes aqui no Podfé, tem gente que é tão rica, aliás, tão rica não, tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Exato. E falta Jesus na sua vida. Chega à noite e não consegue dormir, Exato. depressivos, ansiosos, e daqui a pouco tiram a sua própria vida por não conhecer aquele que nos amou e nos ama e cuida de nós É em verdade. todas as coisas, né? Imagina o impacto que teria no mundo se um Elon Musk se converte. Uau. Uhum. Uau. É mesmo. E vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Elon Musk, Jesus vai te pegar, cara. André, e você, cara? O que Então. você daria de palavra de encorajamento? Então, a palavra de encorajamento já começa aqui com um versículo bíblico, ok? Que está em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, que diz assim: Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E o que é que eu quero dizer com isto? Ahm, não empreendas simplesmente pelo dinheiro, porque o dinheiro ele não é o fim. O dinheiro é uma ferramenta que nós usamos. Ainda agora a Iola estava a dizer, não é? Então, quando tu fores empreender, empreende realmente para tu impactares as pessoas, para tu poderes criar ali valor na vida das pessoas e realmente impactares de forma positiva, porque o dinheiro que tu vais ganhar por fazer isso vai ser apenas enfim, uma consequência e vai ser uma ferramenta. E realmente tu que és cristão e que queres empreender e estás a ver neste momento este podcast, coloca realmente Jesus no centro do teu negócio, naquilo que tu queres fazer, coloca Deus em primeiro lugar e eu tenho a certeza absoluta que aquilo que tu estás a colocar para fazer vai dar certo. Vai dar certo. Amém, gente. Amém. André e Iola, muito obrigado pela presença, participação de vocês aqui. O Podfé fica enriquecido
com o testemunho de vocês, com as atitudes da vida de vocês frente a Depir, e o desejo do nosso coração é que vocês obtenham cada vez mais sucesso, Amém. que esse podcast que está nascendo seja algo do reino para o reino e que seja algo assim que vá viralizar para a Amém. Amém. glória do Senhor e que a gente possa fazer mais podcasts juntos e vamos embora, vamos falar do amor de Jesus por aí. Amém. É isso Amém? mesmo. Amém. É isso. Quero deixar um versículo aqui para vocês. Deleitam-se no Senhor e Ele satisfará o desejo do coração de vocês. Salmo 37 é um salmo que eu gosto muito. E enquanto nós falávamos aqui, o Senhor ministrava isso no meu coração. Amém. Então eu queria dizer, olha, se vocês buscarem se alegrar em Deus, o desejo do coração de vocês, Ele vai realizar. Amém? Amém. Olha, muito obrigado. Andrezão, Deus abençoe. Obrigado, cara. Iola, Deus abençoe. E até o próximo Pode Fé. Vem com a gente, Pode Fé.